Você já percebeu como a procrastinação tem um jeito quase sedutor de se apresentar? Ela nunca chega gritando, nunca se impõe de forma clara. Ela sussurra. Ela te convence de que descansar mais 5 minutos não vai fazer diferença, que você pode começar amanhã, que ainda não é a hora certa, que antes de dar o próximo passo precisa organizar mais alguma coisa. E assim, sem que você perceba, os dias viram semanas, as semanas viram meses e os projetos que poderiam mudar sua vida continuam guardados na gaveta da sua mente, esperando uma coragem que nunca chega. Eu gosto de pensar na procrastinação como correntes invisíveis. Você olha para suas mãos, não vê nada segurando, mas quando tenta se mover percebe que está preso. E o mais curioso é que essas correntes não foram colocadas por ninguém de fora. Fomos nós mesmos que, pouco a pouco, alimentamos cada elo. Um elo de medo, um elo de insegurança, um elo de perfeccionismo, um elo de distração. Quando nos damos conta, já estamos tão acostumados com o peso que nem questionamos se é possível viver sem ele. A neurociência explica esse fenômeno de forma fascinante. Nosso cérebro não foi projetado para nos deixar felizes ou realizados, ele foi projetado para nos manter seguros e economizar energia. A procrastinação, nesse sentido, é uma estratégia de curto prazo para evitar desconforto. Quando você pensa em iniciar uma tarefa importante, a amígdala, que é a parte do cérebro responsável por detectar ameaças, pode interpretar aquilo como um risco. Não um risco de vida, mas um risco de exposição, de erro, de fracasso. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, responsável por planejar e executar, precisa gastar energia para manter o foco. Para o cérebro, é muito mais fácil buscar uma recompensa imediata, como rolar o feed, assistir um vídeo ou organizar algo irrelevante, do que enfrentar a tensão da tarefa real. É por isso que, muitas vezes, a procrastinação não é preguiça. É um conflito interno entre diferentes partes do seu cérebro. Uma querendo proteger você da dor emocional, a outra tentando te levar para o crescimento. Esse conflito gera uma espécie de curto-circuito, e o resultado é paralisia. Você não avança, mas também não relaxa. Fica num limbo, consumido pela culpa de não estar fazendo o que precisa, e pelo alívio temporário de ter evitado o esforço. Napoleão Hill, décadas atrás, já havia identificado algo parecido. Ele dizia que um dos maiores ladrões de sonhos era o hábito de adiar. Segundo ele, a procrastinação é filha direta do medo e da dúvida. O medo faz você questionar se é capaz, a dúvida faz você pensar se deveria mesmo tentar. Juntos, eles paralisam qualquer ação. Hill defendia que o sucesso nunca vem para os que esperam, mas para os que agem. E, quando cruzamos essa visão com a ciência moderna, percebemos como isso é verdadeiro. Cada vez que você escolhe agir apesar da resistência, está literalmente fortalecendo os circuitos cerebrais que sustentam a disciplina. Talvez você se identifique com essa cena, e você decide que vai começar a escrever um projeto importante. Abre o computador, ajeita a cadeira, mas antes resolve dar uma olhada rápida no celular. Uma notificação leva a outra, e quando percebe já se passaram 40 minutos. Você se irrita consigo mesmo, mas repete o ciclo no dia seguinte. Isso não acontece por falta de força de vontade. Acontece porque o cérebro se acostuma a buscar recompensas fáceis e imediatas. Cada vez que você escolhe a distração em vez da ação, está reforçando esse circuito de prazer rápido. É como se estivesse treinando seu cérebro a se viciar em adiar. Mas aqui vem a boa notícia, o contrário também é verdade. Quando você dá um pequeno passo em direção ao que precisa ser feito, mesmo que mínimo,
você começa a construir um circuito de recompensa ligado à ação. É por isso que tantas vezes, quando finalmente começamos, percebemos que não era tão difícil assim. O mais difícil não é fazer, é começar. O começo é o elo mais pesado da corrente. Eu quero te propor agora um microexercício simples, mas poderoso. Pense em uma tarefa que você vem adiando. Não precisa ser algo gigante, pode ser um passo pequeno, mas que você sabe que faria diferença. Ao terminar esse vídeo, comprometa-se a dar apenas 5 minutos a essa tarefa. Apenas 5. Coloque um timer, desligue distrações e mergulhe nela por esse tempo mínimo. O que vai acontecer é que, ao final dos 5 minutos, seu cérebro já terá vencido a barreira inicial e muitas vezes você vai sentir vontade de continuar. Esse é o chamado efeito Zeigarnik, que mostra que o cérebro tende a buscar concluir aquilo que foi iniciado. É usar a própria biologia a seu favor. Agora, eu sei que nesse momento sua mente pode estar dizendo, mas eu já tentei várias vezes e sempre volto ao mesmo padrão. E é verdade, a procrastinação não se rompe com uma única decisão. Ela é como uma corrente com vários elos, e você precisa quebrar um de cada vez. Mas perceba, cada vez que você quebra um, fica mais leve. Cada vez que você escolhe agir, cria uma nova história para contar a si mesmo. Eu me lembro de um mentor que me disse certa vez, a procrastinação não é falta de tempo, é falta de clareza e coragem. Essa frase me marcou profundamente porque revelou algo que eu não queria admitir. Muitas vezes eu dizia que estava ocupado demais, que ainda não era a hora, mas no fundo eu sabia que estava apenas evitando o desconforto de começar. E talvez você também reconheça isso em você. O ponto é, procrastinar é humano, mas permanecer preso a esse ciclo é uma escolha. E essa escolha tem um preço. O preço é viver abaixo do seu potencial, é carregar a frustração de nunca terminar, é sentir o peso da culpa se acumulando. E eu não digo isso para te colocar pressão, mas para despertar consciência. Porque quando você se dá conta de que está repetindo um padrão, você já está um passo à frente de quem nem percebe que está preso. Napoleão Hill dizia que a ação cura o medo. E eu complemento, já a ação cura a procrastinação. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa sentir confiança plena, não precisa esperar a motivação chegar. Precisa apenas agir. Um passo, um movimento, um gesto. O resto se desenrola no caminho. E talvez esse seja o momento em que você pode decidir isso. Não como uma promessa vaga para o amanhã, mas como uma escolha agora. Escreva aí nos comentários, se isso fez sentido para você, eu escolho quebrar as correntes. Essa frase, simples, pode ser o primeiro elo rompido hoje. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a procrastinação tem raízes emocionais muito mais profundas do que apenas o hábito de adiar. Ela está ligada a crenças que você construiu ao longo da vida, às experiências que marcaram sua infância, às comparações silenciosas que você faz com os outros. E o mais curioso é que, muitas vezes, ela veste a roupa da prudência. Você diz para si mesmo, ainda não estou pronto. Preciso me preparar mais, quando eu tiver mais tempo eu começo. Mas, no fundo, o que está acontecendo é que o medo de não ser bom o suficiente está sussurrando dentro da sua mente. A neurociência nos mostra que, toda vez que pensamos em iniciar algo importante, nosso cérebro avalia inconscientemente duas forças, a dor do esforço e a dor da consequência de não agir. Quando a dor do esforço parece maior, nós adiamos. É por isso que, tantas vezes, só nos movemos quando o prazo aperta, quando o risco de perder é mais doloroso do que o desconforto de agir.
Você já percebeu como é comum alguém só começar a estudar na véspera da prova ou entregar um relatório no último minuto? Não é porque não sabia da importância antes, mas porque a mente precisava sentir a pressão para se mover. Napoleão Hill chamava isso de indecisão crônica. Ele dizia que as pessoas fracassam mais por deixar para depois do que por tomar decisões erradas. E isso faz todo sentido. Porque enquanto você adia, a vida segue. As oportunidades não esperam, os sonhos não congelam no tempo. Cada dia que você posterga, está alimentando a crença de que talvez você nunca vá conseguir. Eu me lembro de um amigo que sonhava em escrever um livro. Ele falava sobre isso há anos. Sempre dizia que precisava pesquisar mais, que não estava inspirado, que a rotina estava pesada. E, toda vez que nos encontrávamos, a história era a mesma: ainda não comecei, mas vou começar. Até que um dia ele me confessou: sabe qual é a verdade? Eu tenho medo de que o livro não seja bom. E se eu nunca começar, posso continuar acreditando que ainda vou escrever algo incrível. Mas se eu escrever e não for bom, eu perco até esse sonho. Veja a armadilha. A procrastinação, nesse caso, era uma forma de manter viva a ilusão. Enquanto ele adiava, podia-se imaginar um grande escritor. Mas, ao agir, teria que lidar com a realidade. Talvez você também viva algo parecido. Talvez esteja adiando um projeto porque ele carrega um pedaço da sua identidade, porque representa algo importante demais. E justamente por isso o medo de fracassar é maior. É como se a procrastinação fosse um escudo. Um escudo pesado, que dói carregar, mas que parece te proteger da dor de enfrentar o que realmente deseja. E aqui está uma reflexão prática: o que dói mais, tentar e errar ou nunca tentar e viver com a dúvida eterna? A ciência mostra que o arrependimento por não agir costuma ser mais duradouro do que o arrependimento por tentar e falhar. Estudos da psicologia apontam que, no fim da vida, as pessoas se arrependem mais do que não fizeram do que dos erros que cometeram. Isso significa que, cada vez que você escolhe a procrastinação, está escolhendo carregar um peso que, no futuro, pode se transformar em arrependimento. Napoleão Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de todas as conquistas, mas o desejo sem ação é apenas fantasia. E é aqui que muitas pessoas ficam presas e no território da fantasia. Elas sonham, planejam, imaginam, mas nunca atravessam a ponte da ação. Porque a ponte exige esforço, exige exposição, exige coragem. E a mente, acostumada a buscar segurança, tenta te convencer a voltar para a zona de conforto. Um dos maiores inimigos da ação é o perfeccionismo. O perfeccionismo cria uma armadilha silenciosa. Você diz que está esperando o momento ideal, as condições perfeitas, o alinhamento das estrelas. Mas, na verdade, está usando isso como desculpa para não se expor. Por quê? Se nunca começar, nunca vai errar. Só que, ao mesmo tempo, nunca vai viver plenamente. A neurociência explica que o perfeccionismo está ligado à hiperatividade da amígdala e ao excesso de autocrítica. Seu cérebro cria uma resposta de ameaça diante da possibilidade de falhar, e você entra em um ciclo de autoexigência paralisante. A saída para isso não é buscar perfeição, mas aprender a aceitar a imperfeição como parte do processo. Um passo imperfeito é infinitamente mais poderoso do que um plano perfeito guardado na gaveta. Eu quero te propor um microexercício aqui. Pegue uma tarefa que você vem adiando por achar que ainda não está pronta. Pode ser escrever um texto, iniciar um projeto, gravar um vídeo. Em vez de pensar em entregar perfeito, decida entregar apenas a versão rascunho.
O objetivo não é brilhar, é apenas começar. Essa simples mudança de mentalidade reduz a pressão interna e abre espaço para o movimento. Muitas vezes, o rascunho se transforma em algo muito melhor do que você imaginava, justamente porque você deu o primeiro passo. E eu sei que, nesse momento, talvez você esteja pensando, mas eu já tentei várias vezes e sempre volto a procrastinar. Sim, porque a procrastinação é um hábito. E hábitos são construídos por repetição. Seu cérebro criou atalhos automáticos e diante de uma tarefa desconfortável, ele busca distração. É como uma estrada já asfaltada, fácil de percorrer. Construir um novo hábito é como abrir uma trilha no mato. No começo é mais difícil, exige esforço, mas quanto mais você repete, mais clara a trilha se torna. É por isso que pequenas vitórias são tão importantes. Cada vez que você rompe a corrente da procrastinação em algo simples, você está treinando seu cérebro para acreditar que pode. É como se estivesse depositando moedas em uma conta de confiança interna. Quanto mais você deposita, mais forte fica para os grandes desafios. Napoleão Hill afirmava que a disciplina é o elo entre o desejo e a realização. Sem disciplina, o desejo se perde no tempo. E disciplina não é rigidez, é consistência. É escolher, todos os dias, dar ao menos um passo, por menor que seja, em direção ao que importa. Eu gosto de pensar na procrastinação como um ladrão silencioso. Ele não invade sua casa de uma vez. Ele entra pelas frestas, leva um pedaço aqui, outro ali. Um pedaço do seu tempo, da sua energia, da sua autoconfiança. Quando você percebe, anos se passaram e você perdeu oportunidades que nunca mais voltam. Mas a boa notícia é que, assim como você alimentou esse ladrão, também pode enfraquecê-lo. Cada vez que você age apesar da resistência, está fechando as frestas por onde ele entra. Agora, me permita te fazer uma pergunta direta: quantas ideias você já deixou para trás por causa da procrastinação? Quantos projetos, quantos sonhos, quantos relacionamentos? Talvez você nunca tenha colocado no papel, mas a sua mente sabe. E essa lista, por mais dolorosa que seja, pode se transformar em combustível. Porque cada item dela é um lembrete de que você não quer continuar repetindo esse padrão. Então, se isso faz sentido para você, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu não vou mais negociar com minhas desculpas. Essa frase pode parecer simples, mas ela é um pacto interno. Porque, no fundo, cada vez que você procrastina, você está negociando consigo mesmo. Está aceitando as desculpas que sua mente inventa. E o caminho da liberdade começa quando você decide parar de aceitar essas histórias. Se você já chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que a procrastinação não é apenas um hábito inocente. Ela é uma corrente pesada, que suga energia, que paralisa sonhos, que mantém você preso em um ciclo de começar e parar. E talvez agora você esteja pensando: tudo bem, mas como eu quebro de vez essas correntes? Antes de responder, preciso te dizer algo importante: não existe uma fórmula mágica. Não é sobre acordar amanhã sem nenhuma vontade de adiar. A procrastinação é parte da natureza humana, todos nós a sentimos. A diferença entre quem permanece preso e quem se liberta está em aprender a conviver com essa força, mas sem ser dominado por ela. É como aprender a dançar com o medo, ele está lá, mas você decide quem conduz os passos. A neurociência traz uma chave poderosa aqui. Ela mostra que nosso cérebro se adapta ao que repetimos. Isso se chama neuroplasticidade. Se você repete o adiamento, reforça os circuitos de procrastinação.
Se você repete a ação, mesmo que pequena, reforça os circuitos de movimento. Isso significa que cada escolha importa. Não é preciso transformar a vida em um único salto. Basta escolher, várias vezes, romper um elo de cada vez. Napoleão Hill dizia que o hábito da ação imediata é uma das marcas das pessoas bem-sucedidas. Ele não falava de agir de forma impulsiva, mas de decidir sem ficar preso na indecisão interminável. Ele ensinava que a oportunidade raramente espera. E quando você cria o hábito de agir logo, você envia ao seu cérebro a mensagem de que pode confiar em você. Essa confiança acumulada se transforma em coragem para passos maiores. Mas vamos trazer isso para a prática. Imagine que você tem uma tarefa que vem adiando há dias. Em vez de pensar nela como uma montanha inteira, divida-a em pedaços. Escolha a menor parte possível e comece por aí. Essa técnica é chamada de microações. O segredo é enganar o cérebro, ele não vai se sentir ameaçado por algo pequeno, e quando você perceber, já terá dado o primeiro passo. Eu quero te propor agora um exercício simples, mas transformador. Pegue uma folha de papel e escreva no topo as correntes que quero quebrar. Embaixo, faça uma lista de todas as tarefas ou projetos que você vem adiando. Não filtre, não se julgue, apenas escreva. Depois, escolha um deles e escreva qual é o primeiro passo mínimo que pode dar em menos de 5 minutos. Esse exercício tem dois efeitos, clareza e compromisso. Clareza porque você tira da mente e coloca no papel, compromisso porque você materializa sua intenção. Agora, deixe eu compartilhar uma história que sempre me inspira. Um jovem chamado Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes criar uma lâmpada elétrica funcional. Muitas pessoas riam, outras diziam que era impossível. Mas ele tinha um mantra, e cada tentativa não era fracasso, era um passo mais perto da solução. Imagine se ele tivesse procrastinado, se tivesse adiado indefinidamente. Talvez a história da humanidade fosse diferente. O ponto aqui não é sobre ser gênio, mas sobre entender que a ação consistente supera a procrastinação. E talvez você pense, mas eu não sou Edison, não estou inventando nada grandioso. Eu te digo, a sua vida é grandiosa. O simples fato de você dar um passo em direção ao que importa já é revolucionário. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira presa nas correntes do ou depois. Depois eu estudo, depois eu mudo de carreira, depois eu cuido da saúde, depois eu digo o que sinto. E o depois nunca chega. Eu quero que você pense agora em como seria a sua vida se não houvesse esse o depois. Se cada vez que você tivesse uma ideia, você desse um passo imediato. Se cada vez que o medo aparecesse, você lembrasse que pode avançar mesmo tremendo. Como estariam seus projetos? Seus relacionamentos? Sua confiança em você mesmo? Napoleão Hill dizia que o pensamento aliado à ação é irresistível. Pensamento sem ação é apenas desejo. Ação sem pensamento é apenas esforço. Mas pensamento e ação juntos criam resultados extraordinários. Essa é a chave para quebrar as correntes e unir o que você sonha com o que você faz. Eu sei que até aqui você já percebeu que a procrastinação não vai desaparecer magicamente. Mas ela pode perder força cada vez que você escolhe agir. Então, quero deixar 3 práticas concretas para você começar hoje. Primeira, a regra dos 5 minutos. Quando sentir vontade de adiar, diga a si mesmo, só vou começar por 5 minutos. Muitas vezes, esses 5 minutos se transformam em meia hora. Segunda, o poder da lista visível.
Escreva suas 3 tarefas mais importantes do dia em um papel e mantenha à vista. Nosso cérebro se engana facilmente quando tudo fica só na mente. Terceira, a celebração da microvitória. Cada vez que você concluir algo que vinha adiando, celebre. Não precisa ser algo grandioso, pode ser um gesto simples de reconhecimento. Isso libera dopamina, reforçando o circuito da ação. E agora eu quero que você sinta a força dessa decisão dentro de você. Feche os olhos por um instante e imagine as correntes se quebrando, uma a uma. Veja-se caminhando mais leve, respirando com mais liberdade, vivendo com mais clareza. Essa visualização não é apenas imaginação, ela cria novas conexões no cérebro, preparando você para agir de forma diferente. Se essa reflexão tocou você, escreva aí nos comentários: eu escolho agir agora. Essa é a sua declaração, o seu ponto de virada. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Cada vídeo é um passo a mais nessa jornada de libertação, e eu quero caminhar com você. E antes de encerrar, deixa eu te deixar com uma pergunta que pode ecoar até o próximo encontro: e se a procrastinação não fosse apenas o adiamento de uma tarefa, mas o adiamento da vida que você poderia estar vivendo? O que você vai escolher a partir de hoje, continuar preso às correntes ou dar o primeiro passo rumo à liberdade?